Você já se deparou de repente com um processo de seleção urgente, aquele que chega a dar uma dorzinha de barriga, que você tem que achar uma pessoa às pressas para um cargo estrategiquíssimo e a empresa olha para você e acha que você é meio que um santo milagreiro que vai achar um profissional assim numa piscadinha de olho? Então, já passou por isso? Eu já. E dói, né, pessoal? Mas a dor ensina, acaba ensinando bastante. E o que eu aprendi foi que um plano de sucessão é um super recurso para garantir que a empresa sempre tenha alguém preparado para ocupar cargos estratégicos. Numa analogia muito simples, seria como a gente sempre ter um copiloto preparado para assumir o lugar do piloto em qualquer eventualidade, né? E garantir aí a segurança do voo. Mas isso é um fato, né? A ausência de um bom profissional em cargos estratégicos pode causar muitos problemas, muitos prejuízos para as empresas. Por isso, um bom plano de sucessão deve fazer parte de um sistema de gestão estratégica de pessoas. E eu vou falar aqui com vocês, vou comentar 5 passos para que a gente possa implantar um plano de sucessão bem estruturado e bem eficiente. O primeiro passo é identificar os cargos críticos da organização. Geralmente os cargos que demandam formação de sucessores, na maior parte das empresas, são cargos de alta gestão, presidência, gerência, executivo, cargos executivos, né? Tem empresa até que estende essa ação de plano de sucessão, de preparação de sucessores, para todos os cargos de liderança. Para identificar esses cargos mais críticos, você precisa conhecer muito bem a estrutura da empresa, os processos organizacionais e quais processos estão sob a responsabilidade de quais cargos. Isso é muito importante. Os cargos que tiverem responsabilidade pelos processos mais críticos, mais complexos, que demandam mais tempo, mais esforço na formação de um profissional para ocupar, para executar essas atividades, as funções desse cargo, esses cargos precisam fazer parte de um plano de sucessão. E entram aí também aqueles processos, aquelas atividades que são muito peculiares de determinadas empresas, que a gente tem dificuldade na hora de encontrar alguém no mercado para ocupar essa posição. E se a gente não encontra alguém muito rapidinho, vai ter impactos grandes na empresa. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é definir o perfil de competências, né, de um profissional, o que um profissional precisa ter, né, de competências, de perfil para poder ocupar aquela posição e ter um bom desempenho naquele cargo. A definição desse perfil de competências deve estar muito bem alinhadinha com as atividades e responsabilidades do cargo, né, dos cargos em questão e dos processos que estão sob a responsabilidade do profissional aí que vier a ocupar esse cargo. O próximo passo é identificar os profissionais que demonstram características que indiquem maior probabilidade de se desenvolver, considerando aí o perfil de competências que foi definido na etapa anterior, né? Nesse momento é muito bom você contar com um sistema de gestão de desempenho, gestão de competências, porque se os processos de avaliação forem muito bem feitos, você não vai precisar gastar um dinheirão com assessment. E a gente sabe, minha gente, que na área de RH, né, na maioria das empresas, o dinheiro é curto, né? O orçamento do RH está longe de ser aquela coisa abundante, né? Então, economizar é sempre bom. E se você conta com um bom sistema de gestão de desempenho, de gestão de competências, como eu conto, a gente faz assim, dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente seleciona os traços elementares que um potencial sucessor deve apresentar para participar desse programa, né, do plano de desenvolvimento do sucessor. E no nosso caso aqui, no nosso exemplo, o nosso sucessor, o potencial sucessor, precisa ser um bom comunicador, ter uma boa competência de comunicação, né, para conseguir falar com as pessoas, comunicar suas ideias, disseminar as informações da empresa. Precisa ser uma pessoa também muito comprometida, ter sentimento de dono. Precisa também ter uma boa relação, né? Uma boa habilidade de relacionamento pessoal para ser um influenciador, para navegar em todos os níveis, influenciando as pessoas, né? Com essa capacidade persuasiva. Precisa também ser uma pessoa muito alinhada aos princípios e valores da organização.
Então pronto, esse aqui é o perfil do meu potencial sucessor, eu venho aqui e filtro. E o sistema me dá um ranking dos melhores avaliados nesse perfil aqui de competências, que é o perfil dos meus potenciais sucessores. E aqui estão eles selecionados e eu posso montar a minha turma aí do programa de sucessão. Bom, pessoal, então isso é possível porque eu tenho um sistema estruturado de gestão de desempenho, de gestão de competências, e as lideranças foram treinadas para fazer o seu papel, né? Para avaliar direitinho as pessoas, para que a hora que a gente precisasse dessas informações, elas viessem para a gente em formas de relatório de uma maneira muito consistente, né? Informações mais confiáveis. E o resultado é esse. Tendo uma boa base de registro, o sistema pode agilizar muito o nosso trabalho. Feito isso, é hora de definir o programa propriamente dito, né? E o programa deve ser composto por ações de desenvolvimento. E essas ações vão desde os tradicionais treinamentos, passando por práticas de job rotation, de designação de projetos específicos para que essas pessoas possam performar, experimentar uma performance liderando projetos, passando até por sessões de coaching, de mentoring, fazendo benchmarking em empresas com processos semelhantes, em negócios semelhantes. Tudo isso, todo esse conteúdo, ele deve ser estruturado com base na natureza, na dinâmica da sua empresa, nas características dela, do seu contexto interno e do seu contexto externo também. E uma coisa muito importante é que quanto mais alto o cargo, maior é a necessidade dos profissionais se desenvolverem aprendendo com todos os processos da empresa, né? Para desenvolver assim, uma visão sistêmica do negócio. E isso, minha gente, tem nada melhor para você fazer isso, desenvolver essa visão sistêmica, do que essa prática de job rotation, tá? Depois de estruturado o programa, é hora de colocar tudo isso em prática. Tem que elaborar o cronograma, tem que orientar os envolvidos, treinar as lideranças das áreas, né, que vão receber essas pessoas num job rotation, estruturar os conteúdos dos treinamentos, montar esse cronograma e colocar aí a coisa para funcionar. Uma coisa importante também, de novo aqui, é contar com um bom sistema de avaliação. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar o desenvolvimento desse grupo, desses profissionais, né? Então, se a gente montou um plano de desenvolvimento de determinadas competências para essa pessoa, para essas pessoas, a gente precisa acompanhar a evolução. E aqui a gente precisa, de novo, registrar tudo o que acontece, porque um bom registro de dados, um bom registro de informações sobre o processo de evolução desses profissionais vai ser decisivo na hora de escolher, de você tomar uma decisão de quem vai ocupar o cargo, né? Porque a gente tem aí nesse programa um número maior de pessoas. Então, se a gente tem lá 10 cargos críticos, né, para quem a gente vai trabalhar a sucessão, a gente não vai colocar 10 pessoas, né? O ideal é que a gente coloque um pouco mais. Então, na hora de escolher quem vai ocupar o cargo, com esse registro, com esse cuidado de registrar dados e informações da evolução, você vai reduzir significativamente o risco de erro, né? E nesse momento é muito comum também que a gente perca alguns desses profissionais, né? Porque, afinal de contas, o grupo ele foi formado por potenciais, por aquelas pessoas que tinham um perfil mais alinhado, né? Com cargos estratégicos, com cargos de liderança. Então, esses profissionais que foram desenvolvidos, eles desenvolveram também um horizonte profissional maior, né? E eles não vão aceitar, depois dessa decisão, voltar e retornar para posições menores. E faz parte desse último passo, né, da implementação do plano de sucessão, um período de acompanhamento, né? Enquanto o pessoal assume a função nova, né? Assim que eles ocupem o cargo para o qual foram preparados, é importante que a gente acompanhe ali um período, né? Para garantir que tudo dê certo, para dar um apoio ali nesse momento, nesse primeiro período de adaptação. E presta atenção numa coisa importante, em todas essas etapas que a gente definiu aqui para a implantação de um plano de sucessão, existe um subsistema de gestão de pessoas por trás. Existe a descrição de cargos, a descrição de funções, quando a gente vai lá decidir os cargos que vão fazer parte do plano. Existe a definição de competências, do perfil de competências que faz parte da gestão das competências, do processo de avaliação, né? A avaliação de desempenhos também faz parte da gestão de desempenhos. Então,
uma gestão de pessoas com subsistemas bem estruturados vai dar uma sustentação excelente para você implementar aí um plano de sucessão. E eu vou trazer agora aqui para vocês alguns exemplos, né? Exemplos que me serviram muito de inspiração, me servem de inspiração até hoje, né? Um deles é o exemplo da formação de sucessor da GE. A GE tem um centro de treinamento, de formação, né, de pessoas em Crotonville, que é um ícone no mundo corporativo, né? Quando a gente fala de formação de profissionais, formação de liderança, de sucessores, a Universidade de Crotonville da GE é assim uma referência mundial, tá bom? E o centro de treinamento deles existe, sabe desde quando? 1956. Todos os CEOs da GE foram forjados ali nessa verdadeira fábrica de lideranças, né? De formar líderes. Então, todos os CEOs foram formados ali internamente dentro da GE, dentro desse centro de treinamento. Mas aí, gente, formar o profissional internamente, né, o sucessor internamente é uma coisa muito bacana. Mas tem uma coisa muito importante da gente enxergar, da gente discernir num momento como esse. Porque acontecem situações que, dependendo desse contexto, de onde a empresa está, do porquê que ela precisa desse cargo, do perfil desse cargo, pode não ser possível a gente encontrar internamente, né? Um caso emblemático disso é o caso da IBM. É um caso que já aconteceu há bastante tempo, mas ele continua muito atual e ensina muito pra gente. Ensina pra gente como que uma cultura muito forte pode quebrar a empresa, né? Pode levar a empresa para o buraco, mas também pode elevar a empresa para as alturas. Nesse caso aqui, a empresa estava quebrando e uma cultura muito forte puxava a empresa para baixo. Era uma cultura de arrogância, né? De olhar para o próprio umbigo, de não enxergar as mudanças de mercado. Isso estava acabando com a empresa. Nesse contexto, a IBM só conseguiu dar uma guinada, mudar essa cultura, trazendo alguém de fora. Então, é muito importante que a gente tenha esse discernimento quando a gente estiver analisando esses casos de sucessão nas nossas empresas. Esse caso da IBM está contado num livro muito legal que se chama Salvando a IBM. Quem quiser dar uma olhadinha lá, vale a pena você se inteirar desse case, porque tem muita lição de cultura organizacional, de desempenho de negócio, tá bom? Agora tem outro caso, um caso top, e esse eu vivenciei na pele. Eu quero compartilhar aqui com vocês porque eu aprendi muito. Era uma empresa, uma multinacional, uma empresa que eu admiro demais, que tinha uma gestão de pessoas que se preocupava em formar os seus sucessores desde os programas de trainee. O perfil do cargo mais alto, do topo da pirâmide, ele foi desenhado, né? Era o cargo de sócio. Ele foi desenhado e na hora da gente contratar, esse era o perfil que orientava todo o processo de seleção. Então, só tinha contratação assim na base da pirâmide, né? E o olhar que a gente tinha era que os trainees de hoje, que a gente contratava hoje, seriam os sócios de amanhã. E a gente ia para as faculdades convidar os estudantes para participar do processo seletivo, a gente ia numa equipe. E nessa equipe não tinha só psicólogos e só selecionadores, não. Tinha gerente, diretor e sócio também. Eles iam lá para dar depoimento de como eles chegaram onde eles estavam, né? Tendo iniciado essa carreira como trainee, dentro de um processo muito bem estruturado, em que um cargo sucedia o outro. E o processo seletivo parecia um vestibular hiper concorrido, milhares de candidatos por vaga, né? Depois de contratados, esses profissionais iam passando por fases de desenvolvimento assim muito bem estruturadas. Em cada degrau de cada cargo, né, os profissionais assumiam a responsabilidade pelo desenvolvimento daqueles que estavam ali no degrau imediatamente anterior. Além disso, tinha muitos treinamentos, muitas ações de desenvolvimento. Era uma verdadeira máquina, uma máquina azeitada de desenvolver pessoas. E com isso, minha gente, a empresa tinha sempre alguém pronto ou quase pronto para ocupar uma vaga interna, em qualquer nível hierárquico. Eu nunca me lembro de ter sofrido com processo seletivo urgente em mais de 5 anos que eu trabalhei nessa empresa, né? Por quê? Porque a formação de sucessor era uma coisa que estava integrada já na cultura da empresa. E o segredo de tudo isso, pela minha leitura, é um sistema de gestão de pessoas bem estruturado, com subprocessos, subsistemas muito bem estruturados e pessoas engajadas, pessoas envolvidas com esse propósito organizacional, pessoas capazes de transformar esse sistema em realidade, de praticar esse sistema, essas atividades, né, envolvidas nesse processo
todos os dias, né? Isso não envolvia só gente de RH, todas as lideranças estavam comprometidas com isso, os profissionais estavam comprometidos com isso, sempre em desenvolver aqueles que vinham imediatamente no degrau anterior da carreira. É muito legal, foi muito legal, vocês não acham? Vocês gostaram de tudo isso? Então dá o seu like no vídeo. E tudo isso que eu falei aqui, pessoal, foi transcrito, está disponível em texto para quem quiser acessar. Tem gente que gosta de ler, né, para complementar aí a compreensão. E também tem um e-book ligando todos esses passos, esses 5 passos da implantação do plano de sucessão com os subsistemas de RH que servem aí de apoio, de base, de sustentação para o plano. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faz isso agora. Clica aqui no botãozinho vermelho que tem abaixo do vídeo. Clique no sininho também para você receber os avisos de todos os vídeos novos que forem publicados. E uma coisa muito importante que eu sempre peço para vocês, compartilhe o vídeo no Twitter, no Facebook, na sua rede. Sabe por quê, minha gente? Porque conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Uma coisa maravilhosa, a gente dá e não fica sem. É isso aí, minha gente. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.